Fala pessoal, tudo bem? De volta aqui no canal Vampire Hardware para mais um domingo de bate-papo. Eu sempre vou procurar trazer aos domingos um vídeo mais descontraído para quem estiver fazendo alguma coisa aí, sei lá, passeando, não sei, de repente quer parar para ouvir um bate-papo, porque eu creio que a pessoa não vai ficar tanto tempo parada olhando pra gente, assim, ouvindo a gente, né? E na última live que eu estive aqui com meu amigo Rony Souza, a gente conversou sobre várias coisas muito interessantes, recomendo que assistam. A gente falou sobre gráficos ultra versus alto, faz realmente diferença aumentar para o ultra, os gastos de hardware que isso implica. A gente falou sobre a síndrome do upgrade, é uma coisa muito legal. E hoje a gente vai falar sobre assuntos em alta no presente momento, que é DLSS versus TAA, resolução dinâmica, escala de resolução, o que de fato estamos buscando graficamente nos jogos, o que torna o jogo bonito e alterações da física de acordo com o frame rate, que foi um assunto que o Rony levantou. Rony, fica à vontade para começar. E se apresentar também, né? Sim. Vou fazer uma apresentação rápida aqui, igual do outro vídeo. Meu nome é Rony Souza, o pessoal me conhece, só me chama como Rony mesmo. Moro na Paraíba, em Patos. Estudo bacharelado de computação aqui na universidade, na UEPB, aqui na Paraíba. E trabalho com a parte técnica, montagem, numa loja aqui da minha cidade. Também faço alguns vídeos no YouTube, trazendo um pouco a ótica de fato jogar mesmo e trazendo algumas práticas usadas nos consoles que pode ser refletida e ser aplicada no PC para o pessoal não ficar tão preocupado em relação até upgrades e conseguir configurar o jogo para ter uma experiência boa como o console proporciona. É isso aí, Rony, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Quantos anos a minha 1070 Ti vai aguentar aqui rodando ultrawide? Depende. Cara, esse é o tipo de pergunta que eu sempre recebo e não tem resposta. Porque, tipo assim, como você falou, depende das desenvolvedoras, depende da forma como o cara quer rodar, se o cara aceita baixar do ultra pro alto, se o cara aceita rodar, às vezes, em vez de 80, rodar 60. Porque uma placa dessa hoje, cara, basta você olhar pro passado. Uma 970 roda hoje ainda bem. Não roda tudo no Ultra, mas roda no Alta 60. E é uma placa que foi lançada em 2014. Vai fazer 5 anos esse ano. Entendeu? Então, recomendo novamente que assistam o último vídeo onde a gente falou sobre esses assuntos. Rony, na sua opinião, cara, o que você acha do DLSS versus TA? A gente viu que faz 6 meses que a NVIDIA disponibilizou aí as suas placas RTX. Já tem 3 jogos com DLSS, tem mais opções para a gente testar e conferir, né? Sei que você não tem uma RTX, eu tampouco aqui não uso no meu PC, embora tenha o RTX para testar, tenho feito os meus testes sempre que possível, mas gostaria de ouvir a opinião de alguém que está de fora desses testes cotidianos. O que você acha, cara, na sua opinião? Bom, vamos lá. Eu acho que a webcam parou aqui, meu celular descarregou, mas vou deixar a foto aqui agora. Não tem problema não. Eu já tava com a imagem mesmo. Uhum. Bom, cara, eu não tenho nenhuma RTX aqui. Sobre o DLSS, cara, o pessoal meio que, depois que saiu alguns testes aí, o pessoal reclamou muito de ficar borrada a imagem, não foi? Inclusive eu percebi isso no Battlefield 5, especialmente em Full HD. Porque a própria NVIDIA soltou uma nota dizendo que conforme você... é de acordo com a resolução. Como o Full HD tem bem menos pixels que o 4K, conforme eles baixam a resolução para depois fazer o MSA 16X e faz isso via Tensor Core para subir a qualidade gráfica, tentar manter ali parecido com a resolução nativa, com o benefício de aumentar o FPS. Mas em Full HD ainda não estava ficando muito legal. Talvez foi por isso que entrou só em 4K lá no Final Fantasy, né? E por isso que o pessoal reclamou também. E antes de falar isso, cara, eu vou contar uma coisa que eu tenho de experiência própria aqui na minha TV. Porque eu uso a minha TV na parede, uma de 48, e eu tenho essas mesas de estudos. Ela não é, o meu computador não fica nessa mesa. Eu posso colocar ela próxima, posso afastar. E minha cama também tem uma distância boa aqui da TV. E eu jogo muito, sim, deitado com o controle. Uma coisa interessante em relação ao DLSS, com um paralelo em relação às resoluções que eu vejo aqui na TV, é o seguinte.
O Witcher 3, eu vou contar o do Witcher 3, que é uma coisa que é bem latente, assim. Colocar o jogo do Witcher em 1080p nessa TV aqui, cara, fica muito feio. A sua TV é uma 4K? É uma 4K. No caso do Witcher, a imagem fica cinzenta. Uhum. E com as cores mortas. Por isso que fica feio. E aí, tem a ver também um pouco com esse assunto que eu comentei, que eu tenho falado contigo de escala de resolução e o que deixa o jogo bonito. Uma coisa é comparar, no caso do Witcher 3, em Full HD com o 4K, e outra coisa é comparar o 2.5K com o 4K. A diferença é bem menor. Com certeza. Então, eu vejo o DLSS como uma coisa muito positiva, apesar do pessoal criticar, mas o que acontece? Se for, como a NVIDIA está falando, de utilizar aí Deep Learning, inteligência artificial, e que com o tempo isso vai sendo aprimorado via aprendizagem aí da inteligência artificial, eu acho que é uma coisa muito interessante, claro que a longo prazo, da mesma forma que é o Ray Tracing. Porque o pessoal acaba dando muito rage. Só que o que acontece? O Ray Tracing é um assunto de computação gráfica. O pessoal acha que tipo, a NVIDIA criou isso. Não, mas já é muito antigo. Então, só que o que acontece? A inviabilidade de estar fazendo isso em tempo real nos jogos fazia com que o assunto fosse um tabu. Eu acho que até o Zibert já falou isso em alguns vídeos que eu já vi, porque a dificuldade de você fazer esse tipo de cálculo em tempo real nos PCs de casa acaba inviabilizando até os desenvolvedores ou quem trabalha, no caso, a NVIDIA e a AMD em relação aos hardwares, de estar tentando implementar isso. Uhum. E o DLSS, por que eu acho interessante? Porque quando você vai pegar um jogo, tipo, eu vou usar o console como exemplo. O pessoal que trabalha com ali alguns jogos em resolução dinâmica, dependendo ali da sua imersão no jogo, quando cai a questão da resolução, é uma coisa que você não vai perceber tão drasticamente assim. Uhum. Se for para manter a questão da qualidade da imagem, manter o seu frame rate ali sem ter spikes nem nada, eu acho que é muito bem-vindo esse tipo de solução, já que é uma coisa que está engatinhando ainda. Provavelmente as próximas gerações das placas vão ter melhorias, só que o pessoal acho que tá querendo que seja tudo imediato. Eu tenho essa ciência de que não é assim que vai funcionar. Uhum. Eu não sei se você fica com essa ideia de que deveria ser tudo às mil maravilhas. Se você pegar uma tecnologia, sei lá, mais antiga assim, que quando foi lançado o Tessellation. O Tessellation, quando começou a sair nos jogos, não era algo que rodava tão bem em todas as placas. Ah, não, sim. Não, outras várias, a gente pode ver o Physics da própria NVIDIA, tipo, na época não rodava bem. O próprio Tessellation no Metro ali, cara, o pessoal desabilitava. O Hairworks no Witcher 3, o pessoal desabilitava. Tempos depois, hoje a gente tem placas mais parrudinhas para rodar ali o Hairworks no máximo, sem problema, né? Tanto que a gente vê hoje, por exemplo, o Metro Exodus trazendo Physics, trazendo Hairworks, trazendo Tessellation. Tessellation pesa pra caramba lá, mas são recursos que os hardwares de hoje estão rodando, entendeu? Então, o que eu vejo, a minha visão sobre isso eu já falei isso em vídeo, claro, alguém tinha que tomar um pontapé, tinha que dar um pontapé. Esse alguém foi a NVIDIA. A AMD, através da Lisa Su, já se pronunciou sobre Ray Tracing. Uhum. Ela disse que eles vão trabalhar com isso também, mas por enquanto, não. O que eu imagino que eles devem estar fazendo, considerando todas essas questões de atraso deles, né? Eles sempre estiveram atrasados em relação... Não sempre, de uns tempos para cá, atrasados em relação à NVIDIA. Uhum. Se eles começam agora a desenvolver uma placa para Ray Tracing, e daqui a 1 ano, daqui a 2 anos entrega, dali a pouco a NVIDIA lança a série 30, sei lá, bem mais rápida para Ray Tracing, e eles ficam para trás novamente. Né? Então, o que eu entendi do posicionamento dela foi: a gente vai esperar
nas entrelinhas isso, né? Sei. Vamos ver como a indústria vai reagir, vamos ver se isso vai pegar nos consoles, de repente no PS5, no Xbox, se o mercado vai aceitar, se daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, qual vai ser a quantidade de jogos que vão estar rodando isso, e aí a gente vê se a gente entra. Porque se não der certo, nós não temos dinheiro para entrar e quebrar a cara de novo. Então eu entendi isso do posicionamento dela. Eles estão esperando, deixa a Nvidia pagar ali o custo de desenvolvimento, né? Pagar ali para os desenvolvedores usarem o Ray Tracing nos jogos. Quando tiver tudo estabelecido, a gente entra com nossas placas rodando Ray Tracing também e não precisa gastar mais nada, porque toda a pesquisa já vai ter sido feita. Se isso realmente vingar, entendeu? Eu queria até fazer uma pergunta para você sobre, não é nem modinha que eu ia falar, por exemplo, 3D, os jogos 3D, as TVs, realidade virtual. Você acha que o Ray Tracing entra nesse bolo arriscado a não emplacar, ou você acha que é uma corrida por fora pelo fato do Ray Tracing ser um conceito da parte de computação gráfica e de toda forma você acredita que isso é uma coisa que vai vingar, nem que demore um pouco, mas por ser da parte de computação gráfica, da parte teórica, até de livros e tudo mais, você acha que essas tecnologias correm juntas ou você acha que o Ray Tracing corre por fora? Bom, o Ray Tracing, como você bem falou, é antigo, já é usado amplamente na indústria do cinema, em cenas fixas, em cenas estáticas com alto poder de processamento. Uma cena renderizada, né? O jogo é uma coisa feita em tempo real, então exige-se um hardware adicional. Sobre os monitores 3D, na época, nossa, cara, que legal, cadê os monitores 3D? Nada. Essa foi sim uma preocupação que eu tive com o Ray Tracing. Foi o primeiro vídeo que eu fiz sobre o Ray Tracing, que o título é Ceticismo sobre o Ray Tracing, porque sempre que você exige que o usuário compre algo a mais para ter um benefício, e se esse algo a mais custar muito mais caro do que geralmente o usuário paga, corre-se o risco de flopar. O monitor 3D, eu imagino que por uma série de circunstâncias, jogos que não rodavam muito bem, o custo dos monitores principalmente, até inclui um outro produto que é o óculos de realidade virtual. Até na série passada, a série 10 da Nvidia, você via muito falando de VR ready, caixa de CPU Intel, VR ready, tipo, velho, E ninguém comprou óculos. Era todo lugar. E hoje eles deram uma parada. Você pode perceber, ainda tem a propaganda, mas deram uma parada. A ênfase mudou de VR para Ray Tracing. Então, pode acontecer sim na próxima geração aparecer alguma outra coisa e a ênfase mudar de Ray Tracing para outra coisa qualquer, caso a indústria não compre isso. Porque os monitores 3D tinham um custo, o óculos VR tem custos absurdos dependendo do óculos, coisas que as pessoas normalmente não têm condição. E outra, é uma coisa que acaba assim, é legal na primeira experiência. Eu tenho um óculos VR. Qual que tu tem? É um bem simples, é daqueles genéricos. Mas eu já usei os óculos Rift, aqueles topzera lá. Sei. É legal você usar em alguns jogos, sim. Só que depois, cara, enjoa. Cansa. O monitor 3D cansa, enjoa. Você testa novidade, legal, cara. Os óculos você testa, legal, cara. Kinect saiu do mercado, por qual motivo? Porque as pessoas gostaram no primeiro momento, depois... Eu já vou jogar sentada. Cara, as pessoas jogavam ali os jogos de dança, os jogos de pular, eu já joguei muito Kinect, cara. Aquele outro lá do PlayStation também, acho que Move, né, que tinha aqueles negocinhos assim. Sim. Então, é interessante na novidade, quando você tá testando, você gosta, você joga 1, 2, 10, 20 vezes, daqui a pouco, cara, abandona no canto e já era. Então, eu imagino que sim, talvez possa existir algo parecido com o Ray Tracing. Tudo depende da Nvidia, em primeiro momento, trazer em conjunto com os desenvolvedores os jogos com recurso. Porque tem pouco jogo, cara, também. Tem pouco jogo. Tem aquela promessa aí de sair alguma porrada de jogo, mas, tipo, ainda é muito incerto. Sim. Né? Sobre datas, principalmente.
E os jogos que estão saindo estão carregados de polêmica. O próprio Shadow of the Tomb Raider que atrasou, a gente não sabe o porquê que atrasou, não veio nem Ray Tracing, nem DLSS. Aí vem o DLSS no Final Fantasy, que é um jogo de 2017, se eu não me engano, né? Aí vem só em 4K, aí começa a polêmica. Aí vem DLSS no Battlefield, aí tá tendo aquelas questões ali do blur em Full HD. Né? Então, assim, as placas custam a mais, porque certamente a NVIDIA incluiu no preço a pesquisa e desenvolvimento. Tá? Isso é uma coisa que é inevitável. O fabricante passou anos pesquisando sobre isso, gastou com RD, né? Pagou profissionais para isso, fez uma pesquisa com profissionais gráficos, enfim. Quando finalmente trouxe a placa, tem toda uma cadeia de custos que acaba indo parar no bolso do consumidor. Então as placas eventualmente ficam mais caras. Você pode ver que da série 9 para a série 10 não teve alterações de preço. Inclusive as placas ficaram mais baratas proporcionais à performance. Exato. Porque era basicamente uma placa com mais poder de fogo, alguns recursos ali, extras na arquitetura, mas nada assim, uau, tipo, trouxe mais poder de fogo e o preço ficou legal. Agora, eles deram esse pontapé trazendo um Ray Tracing, o preço das placas aumentou, não é uma coisa que eu concorde, é claro, todo mundo gostaria de ver as placas mais baratas, mas o fato de ter aumentado o preço certamente pode prejudicar o futuro dessa tecnologia. A gente vê hoje nos reportes da NVIDIA, o faturamento foi bem menos que o esperado. Se a gente olha 2017, 2018, o faturamento após o lançamento das RTX não foi esperado. Você tem acionistas vendendo as ações, enfim, são indícios que o pessoal está descontente com o negócio, que não foi o que as pessoas esperavam, né? E só o tempo dirá o que vai acontecer. 2019 tem a promessa de saírem vários jogos com Ray Tracing com DLSS, só que se os preços continuarem altos, os jogos continuarem demorando para sair, cara, pode ser que passe uma geração, passe outra geração e a NVIDIA simplesmente pega e fala, vamos para outra área, que isso aqui não foi uma tentativa, a gente quis trazer o que realmente melhora a qualidade visual dos jogos, mas infelizmente tivemos dificuldades. Isso acontece, cara. E aí eu queria comentar contigo sobre essa outra parte que tá aí na pauta, sobre o que a gente está procurando nos jogos, cara, em questão gráfica. Porque assim, eu percebo que eu ainda tenho uma certa dificuldade de ficar agradado com a modelagem de personagens que eles fazem para parecer realistas. Os personagens. Se você pegar alguns vídeos comparando, por exemplo, o Need for Speed, eu acho que tu vai encontrar mais aquele Need for Speed, eu acho que é o 2016, que é uma noite que fica chovendo. Cara, se tu já viu foto da cidade mostrando do lado o jogo e do outro lado a realidade e o jogo, tu chegou a ver isso aí, não? Você quase confunde, né? Cara, é muito parecido, cara. E aí eu acho que a maior dificuldade de trazer o realismo nos jogos talvez seja a questão do ser humano, de você deixar natural a modelagem dos personagens e você confundir justamente o personagem 3D ali com a realidade. Agora, o que eu acho interessante no caso do Ray Tracing, que até eu troquei umas mensagens com o Júlio, do HW Up, que ele tirou até uma onda lá comigo, porque eu tinha comentado sobre a física, o Ray Tracing atrelado à física. E aí, ele meio que confundiu, aí depois ele entendeu o que eu quis dizer, porque assim, o Ray Tracing vai trabalhar ali com a questão da realidade do traçado de luz. Certo. Que a gente, até na escola, aprende em que disciplina? Na física. Correto? E até nos artigos do Zibert, que eu já tinha visto também, ele comenta sobre trazer essa realidade em relação à física das luzes. E aí o Júlio achou que eu estava confundindo com a questão do próprio physics. Só que tá. de gravidade e de
choque de objetos. Aí quando eu comentei, aí ele, entendi. Se fosse, até ele falou assim, se fosse numa live, você tinha me deixado com ensaias curtas, não sei o quê. Entendi. E às vezes, realmente, a questão do Ray Tracing, que eu acho interessante, apesar de ser uma coisa muito pesada para as placas ainda, é a vontade, eu vejo como uma vontade. Claro que tem a questão de vendas, do capitalismo e tudo mais, que é muito bem-vinda, por sinal, vou logo deixar claro aqui. Mas eu acho muito bem-vindo... Nada de socialismo aqui. Só para deixar claro. Pois é. Eu acho bem-vindo esse interesse, no caso da NVIDIA, em trazer essas coisas para deixar, de certa forma, os jogos tentando trazer essa proximidade com a realidade, que geralmente é o que a gente sempre procura quando vai ver uma geração ou outra de gráficos. Eu acho que você deve pensar assim também. Exatamente. Não, então, como eu falei lá no começo desse vídeo, o pontapé da NVIDIA é bem-vindo. Hoje está pesado rodar? Está. Acho que as pessoas já imaginavam que estaria, porque quem trabalha com computação gráfica sabe que para você processar Ray Tracing, quando você liga ali, demora um tempão para renderizar uma cena fixa. Quem dirá um jogo? Então, assim, é pesado? É muito pesado, usa bastante VRAM, mas foi um pontapé para melhorar os jogos. Alguém tinha que fazer alguma coisa para dar o próximo passo nos jogos. E a NVIDIA fez isso de duas formas, tanto no visual quanto nos Tensor Cores, que, segundo o Zibert, podem ser usados para outras coisas, não só para DLSS. São núcleos especializados em aprendizagem profunda. Você pode fazer outros tipos de coisas de inteligência artificial no jogo, não necessariamente só o anti-aliasing. Então isso cria uma possibilidade para o futuro de ser explorado para melhorar a física nos jogos. Sim. Parte visual, a parte de física, parte de inteligência artificial. Então, assim, foi um pontapé interessante. Agora resta a gente ver se o mercado vai aceitar. A gente está aqui conversando a nossa opinião, mas ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Você falou aqui em um outro momento sobre aquela questão das alterações da física via código por opção dos desenvolvedores de acordo com o frame rate. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer. Você pode explicar um pouquinho melhor sobre isso? Bom, vou tentar explicar aqui mais ou menos. Eu não sei se você viu, isso aí partiu de um vídeo que eu fiz. Não sei se você chegou a ver um vídeo que eu fiz com o jogo Dark Souls. Eu acho que eu não vi esse vídeo, cara. É assim, eu tenho o Dark Souls 1 aqui, e o Dark Souls ele saiu para o 360 e pro PS3. E para PC, uma edição bem zoada que o pessoal reclamou do port e tudo mais. Que o jogo veio até travado em 30 quadros e tudo mais. O que acontece? Eu testei aqui depois o Dark Souls Remaster. E o jogo, tanto nos consoles da geração atual, quanto no PC, no caso nos consoles, não teve bloqueio de quadros em 30, ele veio em 60. E olha só que interessante. Eu testei, como eu testo alguns jogos em 30 quadros, quando eu testei esse jogo Remaster, que roda nos consoles a 60, quando eu testei no PC em 30, ficou estranho, mas não ficou estranho daquela forma que o pessoal fala que fica em slow motion. Porque às vezes o pessoal fala de slow motion, mas não é slow motion como é o teste que eu fiz. Porque no caso do Dark Souls Remaster, ele mudou a velocidade de andar. Ele mudou a velocidade. Caramba, cara. Ele fica de fato em câmera lenta. Então, isso interfere no comando do controle ou do teclado. Então, proporcionalmente ao FPS, teve essa alteração física no jogo, né? E cara, eu nunca tinha ouvido falar disso. Qual foi outro teste que eu fiz? Eu peguei o jogo que saiu do 360 sem ser o remaster. E eu coloquei o jogo em 30 quadros e ele roda normal. Mas ele tava em 30, o mesmo jogo. Só que o que acontece? O código do jogo foi diferente. Ele foi feito, de certa forma, novamente. A questão do código do jogo. Ele não mudou, por exemplo, como o Resident Evil 2. Aquilo ali foi um remake. O remaster ali, no caso do Dark Souls, foi para aprimorar o frame rate
e o jogo, o gráfico do jogo que ele já tinha sido, no caso, já tinha sido feito. Certo. Aí, o outro teste, no mesmo vídeo, eu peguei o Dark Souls 3, que roda a 30 quadros no console, e rodei a 30 quadros aqui no PC. E ele roda normalmente, sem alteração da física, porque eu rodei em 30 e em 60. Aí, por que eu tô comentando isso? No semestre passado, eu paguei uma disciplina lá na universidade de desenvolvimento de jogos. E eu estudei um pouquinho, bem por cima, assim, por cima porque não dá tempo de você se aprofundar. Sim. Aí eu mexi na Unity. Sei. Em jogos 2D. E eu até puxei esse assunto com o professor lá, e foi um dos motivos de eu ter feito o vídeo. Porque quando eu tava brincando lá com os jogos, a gente sempre usava muito ali uma classe que tinha time da Unity, ponto delta time, que ele interfere diretamente no tempo do quadro anterior. E eu ficava brincando com isso, e eu fazia meu jogo 2D, e quando eu usava o MS Afterburner, quando eu tô com a Unity aberta, se eu travar no Riva, ele trava no jogo também. É tipo um preview do jogo. Eu colocava o controle e brincava. E quando eu travava em 30 quadros, esse time delta time, ele influenciava, porque as variáveis que estavam em relação à velocidade, porque eu setava um valor float lá, para ele andar com uma certa velocidade. Se eu mudasse essa variável, o boneco andava mais rápido. Quando eu travava o quadro, essa variável eu alterava com base no tempo do quadro. Entendi. Em esse Caramba, cara. Em esse cálculo interno. Aí o último jogo que eu testei, mas eu não fiz vídeo, foi o Jump Force. Não sei se você viu. Sei, já ouvi falar. É aquele jogo dos animes, da Jump, que mistura Dragon Ball, Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, esses desenhos japoneses, né? Esse jogo, ele roda 30 quadros no console. Eu rodei no PS4 Pro aqui, e vou ser bem sincero, eu jurava que o jogo tava em 60, e ele não tava. Interessante, cara. Quando eu testei aqui no PC, que eu travei em 30 quadros, o jogo ficou da mesma forma em câmera lenta que o Dark Souls 1 Remaster. Com o Injustice também fica assim, o Mortal Kombat fica assim, e o Dragon Ball FighterZ também fica. Geralmente os jogos de luta são mais sensíveis a isso, porque é como se o desenvolvedor... Tanto é que se você tiver uma máquina potente e colocar esses jogos de luta, tipo Mortal Kombat, você não dá pra você jogar acima de 60 quadros. Sim, porque se houvesse esse desbloqueio, o jogo mudaria a física da movimentação dos personagens. Caramba, cara, que interessante isso. Não é massa isso, cara? Sim. E aí o pessoal acha que isso é meio geral, mas pra você ter ideia, isso é de jogo a jogo. Porque se tiver alguma implementação lá do desenvolvedor que trabalhe... Eu tô falando da Unity, mas eu não sei se nas outras engines vai ter essa mesma nomenclatura dessas variáveis aí lá das classes que tem na engine. Mas eu acho que provavelmente deve seguir esse mesmo conceito aí, entendeu? Interessante, cara. Então quer dizer que o programador consegue fazer uma otimização para 30 e esse bloqueio para não passar de 30 ou 60, mas a sua experiência visual fica parecida. Isso. Cara, nunca tinha ouvido falar disso, achei bem interessante, cara. Agora, isso daí eu também só consegui trazer, até no meu teste, porque eu fico procurando ou entrevistas de desenvolvedores, ou eu uso muito os vídeos da Digital Foundry, porque eles testam os jogos nos consoles, muito e bom, eles conseguem capturar ali o frame rate do jogo. E eu sempre tento pegar aquele cenário e testar aqui no meu computador, só que eu comparo a 1060 com o Xbox One X ou o PS4 Pro. E aí o que acontece? Quando eu pego um jogo que roda 30 quadros no console e eu consigo a mesma experiência no PC, aí é onde entra alguns jogos específicos, tipo esse Jump Force que é mais recente, que se eu colocar em 30 quadros, ele não fica com a mesma experiência do console. E aí eu puxo o assunto justamente da questão da codificação do jogo, que é onde essa questão do tempo do quadro interferir nas variáveis que
regem ali a física do jogo, entendeu? E esse é mais motivo para as pessoas que jogam os consoles falar assim, não, eu jogo a 30 aqui e me parece bom, que às vezes o jogo foi codificado para rodar bem em 30. Isso. Ele foi Exatamente. desenvolvido para 30, sabendo das limitações do console. E eventualmente esse jogo é portado para o PC e o cara, mesmo jogando a 60, parece que tá quebrado o jogo, não tá muito bom, né? E aí, eu sempre comento dos 30 quadros com controle, tá na primeira live que a gente fez, que eu Sim, na comentei, primeira live. que é a questão do analógico, movimentar a câmera mais suave, e aí você não se incomoda com a falta de quadros. Só que nesse caso é diferente, porque o que está acontecendo aí é uma alteração da própria física do universo do jogo. Então você vai ter problema de comando, de movimentação do personagem. E aí isso aí você fica sem uma forma boa de se jogar, mesmo com controle, porque não é mais isso que vai influenciar de você ter uma boa jogatina, entendeu? A forma como foi desenvolvido, muito Pois interessante. Agora são poucos jogos, assim, não são todos os jogos que tem essa premissa que eu tô comentando. Então são jogos bem pontuais que eu consigo perceber aqui quando eu faço os testes em 30 quadros no computador. Até porque o outro jogo que eu lembrei agora, o Naruto Ultimate Storm, acho que é o Revolution, ele roda 30 quadros no console e no PC ele também veio travado. Aí o outro Naruto que saiu foi o 4, ele já veio a 60 quadros no console e no PC ele não veio com essa trava. Mas se eu travar em 30, ele fica em câmera lenta também. Então, às vezes você percebe mais isso em jogos de luta, porque eu acho que o fato do quadro ter que ser feito ali em 16.6 milissegundos influencia na própria animação da modelagem do personagem lá, tipo Mortal Kombat. Eu acho que tem mais essa influência, por isso que sempre eles prezam pelo frame rate fixo, né? Sim, e isso é uma coisa que traz uma experiência mais tranquila, né? E é uma coisa que a gente tem falado que para que os usuários do PC façam também, não para jogar como um console, não para rodar 30 quando você pode rodar 60, mas rodar fixo, para poupar recursos computacionais e trazer uma série de benefícios como menor consumo de energia. E aí para um pouco essa questão, por exemplo, eu tenho um CPU aqui que faz 80 quadros, né, com uma certa placa de vídeo, e tem outro que faz 150. Se você coloca os dois a 60, eles são iguais. Você pode pegar o mais barato para fazer a mesma coisa, entendeu? Então isso volta àquela questão da síndrome do upgrade. Eu posso ter um CPU mediano em conjunto com a placa de vídeo, os dois rodando a 60 ali cravadinho, em vez de ter que gastar muito mais no CPU, muito mais na placa de vídeo, para eventualmente rodar 180, 190 com tearing na tela, com oscilações, enfim. Foi no Tomb Raider que você fez um vídeo, eu acho, que você comentou do TAA. Que às vezes você não gosta muito do TAA, justamente porque ele fica com as bordas muito suavizadas. Eu acho que você tem comentado até isso daí. Eu prefiro o SMA, cara. Aí eu ia perguntar uma coisa. Você acha que a tendência é de terem filtros dessa forma, já que consegue simular mais a olho nu a questão da realidade, ou você acha que outros tipos de anti-aliasing vão aparecer e vão sobrepor esses, que o TAA, na verdade, ele já está sendo muito utilizado nos jogos nesses últimos anos, que o pessoal até confunde com o TXAA, que é diferente, que é o da NVIDIA. Eu acho que é no Watch Dogs 2, quando você usa o temporal, ele até diminui um pouco a carga no hardware. Você acha que... O que é que... Agora, no caso, eu tô querendo saber a sua opinião sobre o que é que você acha que deixa um jogo bonito. É resolução? O que é que tu acha que deixa o jogo, ou que falta para que os jogos fiquem mais bonitos? Olha, uma boa pergunta. O que falta para deixar os jogos mais bonitos? Eu acho que o que falta hoje é uma maior, conforme você falou, né? É uma maior proximidade com a realidade. Principalmente os personagens, as expressões faciais ainda são muito mecânicas.
a gente olha, por exemplo, os filmes de animação, e eles colocam ali uma coisa assim que você, cara, é impressionante como é realista, é muito próximo da realidade. Os jogos ainda estão caminhando, porque em tempo real é difícil fazer essas coisas, não é tão simples assim. A gente antigamente via nos consoles as cenas de CG, a gente ficava impressionado, nossa, era muito realista, um dia os jogos vão ser assim. Hoje os jogos melhoraram muito, mas eles estão longe de serem tão realistas ainda como uma cena pré-renderizada, né? Hoje a gente tem aquelas cutscenes que são processadas em tempo real, que é o próprio jogo com uma cena fixa, um script rodando ali no jogo, né? Mas eu acho que falta ainda a questão do realismo nas pessoas. A gente vê florestas muito bonitas, né? vegetação, efeitos de luz, mas quando a gente chega perto, a gente percebe que, pô, não é tão legal assim. De longe fica legal. E a mesma coisa os rostos dos personagens. Chega perto, a gente percebe os defeitos. E sobre o anti-aliasing, eu tenho preferido usar o SMA ou o anti-aliasing de multi-amostragem, né, o MSA. O TA eu não curti muito desde a época do Far Cry 4, que ele estava sendo colocado ali nesse jogo. Borrava bem a imagem, eu não achava tão legal. Talvez pro cara que usa em 4K, tem muito pixel, né, talvez faça alguma diferença. E é interessante porque ele acaba suavizando a imagem, né, e parece que o jogo está numa resolução maior para algumas pessoas, dá essa impressão, porque você não percebe muito os serrilhados, né? Então a pessoa, se tá jogando de longe com o TA, dá a impressão de estar numa resolução maior. Aí é gosto de cada um. E sobre a resolução, sim, a resolução faz diferença, mas até um certo ponto, né, cara? Porque tipo assim, a gente tá hoje na briga pelo 4K, daqui a pouco fala em 5K, hoje já tem vídeo no YouTube em 8K. Mas assim, os desenvolvedores vão criar texturas para 8K, eu tô aumentando a resolução, beleza, os serrilhados vão, né, somem, porque é muito pixel, mas o jogo, as texturas são, né, baixas ali, então eu achei isso. Rony, vamos encerrar esse bate-papo. Você quer fazer as suas considerações finais, cara? Já tá ficando um pouco longo aqui. Fica à vontade. Beleza, eu queria agradecer aí pelo convite de novo, né? Eu fico até lisonjeado por você estar me convidando aí para bater esse papo no seu canal, que tem muita gente aí inscrita. Pode até me ajudar aí o pessoal aí dar uma olhadinha nos vídeos que eu faço. Se inscreva lá no canal do Rony. Eu vou deixar aqui na descrição, pessoal. Mas mais importante do que o pessoal ir lá olhar, eu acho, é essa proximidade que você tá me proporcionando de aprender também com você, apesar de que eu já aprendo há muito tempo já acompanhando seus vídeos. E queria agradecer novamente aí a oportunidade. E o pessoal que me conhece até lá na loja, quando for ver o vídeo, vai achar um barato. Tá certo, cara. Da minha parte, saiba que eu sempre quero trazer esse tipo de conteúdo aqui. Conforme eu falei lá no segundo vídeo, na segunda live, é uma coisa interessante porque não fica sempre um monólogo, eu sempre falando sozinho aqui. Eu quero trazer opiniões diferentes, visões diferentes. Por exemplo, esse negócio da física nos jogos, essa questão do tempo, eu não fazia ideia que isso existia. Então isso agrega conhecimento para a comunidade, né? A gente sai da mesmice de ficar, aqui tá dando 80 quadros, aqui tá dando 90, RGB, não sei o quê. Vamos falar sobre outras coisas interessantes da indústria, futuro, presente, passado, né? Então, eu que agradeço a sua presença aqui, com certeza contribuiu para enriquecer o conhecimento, não só meu, como das pessoas que estão assistindo aqui. Muito obrigado por todos que estão assistindo até agora, e espero que talvez em breve a gente volte com mais um bate-papo desse. Rony, muito obrigado, cara. Valeu. Um abraço a todos. Um abração, falou.